A gente vibra, a gente gosta de estar junto. A brasilidade, que é essa coisa que, querendo ou não, num país tão multicultural como o nosso, é o que nos une como brasileiros. No Brasil poderia, assim como diz Hermano Viana, um dos curadores desse festival C6, se transformar num país que pode esquecer todas as outras indústrias e começar a ser exportador da tecnologia de fazer festa, o PIB da festa, porque se o mundo inteiro está sofrendo a solidão das redes, o Brasil está dando uma resposta nas ruas. A tecnologia facilitou demais a nossa vida, inclusive na hora de consumir música e cultura no geral. Hoje a gente consegue ouvir os nossos álbuns favoritos e assistir apresentações icônicas com apenas alguns cliques. Mas nada se compara à sensação de estar ali, no meio de uma multidão, pulando e cantando junto. Ver um show ao vivo tem uma energia única, assim como várias experiências vividas olho no olho, no offline. Eu sou a Dandara Fonseca e a urgência da vida offline é o tema do segundo de 3 episódios especiais do Desenrola, gravados em um estúdio dentro do C6 Fest, que rola aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Como podcast oficial do festival, o Desenrola vai registrar o que não cabe no palco. Conversas ao vivo com artistas do line-up, convidados especiais e o público. Lembrando que os episódios vão estar disponíveis com exclusividade no Apple Podcasts. Então, se você ainda não seguiu o Desenrola no app, já segue para receber um aviso quando o próximo for ao ar. Para bater esse papo, a gente recebe aqui hoje o mestre em filosofia, graduado em direito e especialista em impacto sociocultural, Ale Youssef. O Ale é ex-secretário de Cultura da cidade de São Paulo e, como ativista e produtor cultural, é um dos coordenadores do Bloco da Cultura e um dos sócio-fundadores da emblemática casa de shows Estúdio SP, além de um monte de coisa, né, Ale? Tem outras coisas também. Eu não sei se é bom ou ruim, é tanto tempo já, né? Não, é ótimo. Bem-vindo aqui. Que alegria ter você aqui. Alegria Obrigada. é minha. Muito obrigado. E para completar esse time, a jornalista de comportamento e criadora de conteúdo Clara Novaes, minha dupla na segunda temporada do Desenrola. A Clara também é fuliã profissional, como ela se intitula, e nas redes sociais ela reflete sobre relações humanas. Bem-vinda, Oi. Clara! Bem-vinda de volta! Que delícia estar aqui, obrigada. Bom, vou começar. Ale, eu acho que você pode começar respondendo, mas a Clara também pode entrar depois. Saírem várias pesquisas falando do quanto tempo a gente gasta no mundo online, né, no mundo digital. A mais recente fala que a gente passa, em média, 9 horas por dia na internet. A maioria de nós está meio viciada nas telas mesmo, e difícil de sair. E mesmo assim, os eventos offline, as festas, e aí eu digo não só festivais, mas os nossos eventos, carnaval, festa junina, como a gente estava conversando aqui agora, eles continuam um auge, né, um sucesso. Por quê? O que você acha que faz eles continuarem com toda essa potência? Por que eles continuam atraindo tantas pessoas? Bom, primeiro, muito prazer estar aqui com vocês, Dandara, Clara, é muito bacana estar no Desenrola. É tão legal existir esse projeto que aprofunda os assuntos, entra no âmago das questões. E esse assunto é maravilhoso, né? Porque, por um lado, a gente está vivendo exatamente essa revolução tecnológica, que a gente não precisa ficar muito tempo explicando, porque está todo mundo vivendo, todo mundo está vendo, está todo mundo sentindo, que afeta todas as nossas áreas de comportamento, as nossas áreas de expressão, as nossas áreas de desejo, as nossas áreas de entretenimento. Por outro lado, nós temos esse crescimento dessa necessidade de estar junto, né? de socializar, de construir, de ocupar coletivamente os espaços públicos e privados, né? Eu acho que é um momento de reação à revolução tecnológica, né? Eu acho, a gente tem, por exemplo, temos aqui num templo da música de São Paulo, no Auditório Ibirapuera, dentro do Parque do Ibirapuera, uma das principais obras, um dos principais locais de audição de música do Brasil, com uma acústica perfeita, que é um lugar histórico não só palco para grandes artistas como esses que decoram as paredes do auditório. Um dia que as pessoas vierem aqui vão poder ver esses pôsteres contando essa história, mas também foi um lugar muito especial para a formação de público dos novos artistas, né? E isso é uma coisa, por exemplo, que parece que não volta atrás. Porque uma casa como o Estúdio SP, que você falou que é uma casa que foi emblemática na formação de público de artistas, hoje em dia não teria mais espaço, porque parece que o público ele já faz
a sua preferência através da internet, ele já curte aquela banda, o presencial não é mais importante para formar público para o artista. Então, nesse aspecto, é um aspecto que acho muito difícil voltar. Por outro lado, as grandes aglomerações, os grandes movimentos culturais populares do Brasil estão crescendo e se impondo diante dessa revolução tecnológica. E aí a gente pode citar o Carnaval. Todos nós somos foliões aqui nessa mesa, e acho que nesse festival espero que uma boa parte seja também. E os festejos juninos, né? Então toda essa vocação brasileira para ocupação. Então eu acho que, resumo da ópera, o Brasil poderia, assim como diz Hermano Viana, um dos curadores desse festival C6, se transformar num país que pode esquecer todas as outras indústrias e começar a ser exportador da tecnologia de fazer festa, o PIB da festa, porque se o mundo inteiro está sofrendo a solidão das redes, o Brasil está dando uma resposta nas ruas. Então, quem sabe não seja uma saída aí para o nosso país através da festa. E eu acho que tem uma coisa no ao vivo, assim, que é a vibração de cantar junto, o abraço, o toque, o olhar, a gargalhada compartilhada, que por mais que na internet, sim, se cria senso de comunidade. Eu mesma fui uma adolescente que eu encontrei amigos na internet que eu não tinha na escola. Então, a internet pode ser um espaço de acolhimento, mas não tem essa troca que é humana, que é necessária. E que eu acho que não tem coisa mais linda do que uma música tocando, todo mundo junto, vibrando. É uma coisa assim de... Tô até arrepiada pensando, sabe? Que acho que não tem tecnologia que consegue substituir essa sensação. Uhum. E vocês dois falaram do Brasil ali, né? Porque eu acho que é muito emblemático isso, que a gente sempre ouve falar que nós somos os melhores fãs, né? Várias coisas do tipo. E realmente a gente movimenta muita coisa, né? O Brasil teve 90 grandes festivais em 2023. E aí a gente une, por exemplo, 2 milhões de pessoas em Copacabana para ver a Lady Gaga, sabe? E eu queria entender de vocês, assim, o que vocês acham que faz do Brasil? E aí no Carnaval, por exemplo, cara, eu acho que qualquer gringo que vê um vídeo do Carnaval fica louco, né? Vendo toda aquela movimentação cultural e aquela loucura e aquele amor que a gente tem por essa festa, né? O que vocês acham que faz do Brasil ter essa potência, assim, nos shows, nos eventos offline? O que tem da gente ali cultural que faz isso parece se amplificar por aqui? Eu acho que tem uma loucura que, na verdade, assim, eu penso o que falta nos outros países, porque uma vez eu fui num show, eu era novinha, 20 anos, fui ver Arctic Monkeys em Londres. Falei, pô, tô na cidade dos caras, minha banda favorita vai ser incrível. E eu nunca fui num show tão desanimado. Eu falei, que isso, show de rock, a galera sentada, as últimas 3 músicas foram pra baixo, sabe? Aqui no Brasil termina lá em cima, a galera que sai, nossa, melhor show da minha vida. Eu saí muito decepcionada. A gente sai cantando no transporte público depois junto, todo mundo. Exato. E eu acho que é Brandon Jensen, aquele cantor que tá estourando agora. Tem um vídeo dele no Texas que ele falou: gente, eu acabei de ir pra América do Sul, país incrível. Tô super legal voltar pra casa, mas vocês poderiam pelo menos sorrir pra mim, em vez de ficar com essa cara de que eu matei seus pais. Ele falou literalmente isso. E aí eu fico pensando assim, o que tem no Brasil? Eu acho que é a brasilidade, que é uma coisa... não sei quem já morou fora, quem já tentou ter experiências fora em festas, festivais, balada. Balada na Europa é desanimado, pode estar o melhor DJ do mundo, que as pessoas estão meio paradas. Eu acho que aqui na América do Sul a gente tem, e no Brasil a gente tem a brasilidade, mas tem o tempero latino, né? Que é essa coisa de vibrar, de se emocionar, das emoções à flor da pele mesmo. A gente sente, foi até o que eu falei na primeira pergunta, a gente vibra, a gente gosta de estar junto. Pra mim não faz sentido você estar reunido com muitas pessoas, vendo a banda que você gosta, apenas olhando e admirando, sabe? Isso você faz em qualquer situação. Você tá com o seu artista favorito, não entendo por que não vibrar, não ficar maluco, não cantar junto. Então, eu acho que é a brasilidade, que é essa coisa que, querendo ou não, num país tão multicultural como o nosso, é o que nos une como brasileiros, né? Eu acho que é uma reflexão interessantíssima da gente parar para pensar esse lado positivo da complexidade do Brasil, né? É o lado positivo da formação do povo brasileiro, né? Você tem um povo que é uma mistura, né, muito grande de origens, de identidades, né? Eu acho a presença do sangue africano na população brasileira tem muito a ver com isso, né? Obviamente também, porque os ritmos,
os fatos geradores dessa presença, e dessa alegria, e dessa ocupação cultural, tem a ver com os ritmos africanos que aqui foram construídos e mixados e remixados e encontraram outros estilos e geraram toda essa potência, né? Então, da mesma forma que o Brasil tem vários problemas por causa da sua complexidade, que é o Brasil, como eu dizia, né, como a gente gosta de refletir do lado positivo, poxa, a festa, a ocupação cultural, a alegria, né, é um lado positivo, mas o Brasil é um país muito violento, né, o Brasil é um país muito complexo no sentido do opressor e do oprimido, oprimido muito oprimido, opressor muito opressor, né, como dizia Darcy Ribeiro no Povo Brasileiro, quando ele faz essa análise da construção, mas a gente tem esse lado positivo, incrível, sensacional, multicultural, como disse a Clara, que se propaga e que permanece, que aflora e acaba se impondo. E eu acho também que é importante a gente fazer um registro, para a gente também não ser tão ufanista, que também bem disse a Clara, que isso é uma qualidade latina, né? Então os povos latinos são assim, porque a gente não pode ignorar, por exemplo, a torcida de futebol da Argentina, né? Nem os caras como eles gostam de rock and roll e vão no show dos Stones e fazem aquelas imagens incríveis no Monumental de Núñez, que são impressionantes. Então, acho que os latinos, especialmente os sul-americanos, eles têm essa força e essa beleza que tem a ver com essa reação do povo oprimido, do povo colonizado e que reage expondo a sua própria identidade. Eu acho que isso está no DNA dessa latinidade sul-americana tão forte. Isso é um espaço também rico para arte, né? E aí eu acho que é por isso que a gente também tem tanto orgulho da nossa cultura, né? Sim, claro. E para quem tá lá em cima do palco, o que a presença física representa? O Jeff Tweedy, vocalista da banda Wilco, respondeu pra gente. Eu penso que essa é uma das necessidades humanas. Os humanos precisam de conexões, de experiências comunitárias. Pessoas precisam se juntar para se sentirem fora de si e mais elas mesmas ao mesmo tempo. Eu acho que é uma experiência que as pessoas têm na igreja, em eventos esportivos, e rock é uma outra área, onde você tem esse sentimento de viver um momento com outras pessoas. Eu não sei por que precisamos tanto disso. Eu só sei que é profundo e que o mundo seria menos tolerável sem experiências como essa. Vocalista da Gossip, Beth Tittle também falou sobre a importância e os limites das experiências ao vivo. É muito legal que existam shows para pessoas que não podem sair de casa, que existam shows para quem vive em lugares muito remotos. Eu cresci no campo, então saber que hoje essas pessoas podem assistir a um show é realmente incrível. Então depende do seu olhar para isso. Mas também sempre haverá uma necessidade de sentirmos uns aos outros, sentirmos experiências humanas, conexões. Precisamos saber que não estamos sozinhos. Agora, a gente falou aqui, né, dessa juventude, enfim, a gente estava conversando um pouco antes que existem várias pesquisas falando que os jovens estão bebendo menos, estão saindo menos, estão indo menos para o rolê, principalmente para casas noturnas, né, tem algumas pesquisas falando sobre isso. E eu queria saber de vocês, acho que o Ale pode começar respondendo, você acha que é isso mesmo? Ou a gente precisa fazer um recorte nessa conversa, já que o Brasil é esse país tão complexo, né, quanto a gente vive, é muito simplista falar que os jovens estão deixando de aproveitar, de sair para se encontrar olho no olho? Eu acho que existe, em geral, uma análise elitista sobre hábitos, né? Quando você fala de hábitos culturais, hábitos de comportamento, hábitos de entretenimento, geralmente o olhar da pesquisa ou o olhar que vai ser analisado é um olhar que já deseja ou busca uma volta ao passado para determinado tipo de hábito, né? Então, por exemplo, a gente vê, o jovem não está saindo mais à noite, mas espera aí, existe um problema com as casas noturnas, é um problema econômico. A tecnologia meio que atingiu profundamente a ideia de
de nightclub, de boate, a ideia de casa de show, como acabei de falar, de pequeno porte para formação de público para novos artistas. Por quê? Porque não há necessidade mais do presencial, né? E os aplicativos também de relacionamento, de namoro, também substituem o presencial, pelo menos no gesto de conhecer a pessoa, né? Então, é um problema econômico que está se reverberando no mundo inteiro. Então, não é só no Brasil, e isso está acontecendo no mundo inteiro. Agora, eu acho que existe um recorte aí muito derivado de uma elite progressista urbana que gostaria de voltar ao passado tal qual ele era. Eu gostaria que meu filho fosse no Estúdio SP. Não, os pais, né? Os pais são todos pais hoje em dia, os meus amigos do Estúdio SP. Não, realmente não tem mais o Estúdio SP. O Estúdio SP, esse tipo de casa, não vai mais existir durante um bom tempo, a não ser que aconteça uma outra grande mudança. Mas, peraí, e as rodas de samba que estão espalhadas na cidade inteira? Em todos os cantos. E essas rodas de samba que estão sendo frequentadas pelas novas gerações. Inclusive, o samba está sendo tocado pelas novas gerações também, não apenas pelos os grandes nomes. E o que significa isso? Né? Significa que existe um encontro das novas gerações com a cultura tradicional brasileira, com a cultura mais tradicional do Brasil. E isso é muito positivo, né? E isso significa que tem muita gente nas rodas indo, e isso está transformando o hábito cultural do brasileiro, porque as pesquisas mostram que o samba e o pagode estão crescendo e já estão em segundo lugar como músicas mais ouvidas nas grandes capitais brasileiras, só perdem para a música sertaneja, que antes tinha uma diferença muito maior, hoje é 5% a diferença entre a música sertaneja e o samba e o pagode. E estão trazendo junto a música popular brasileira, que também é tocada nas rodas de samba. Então, assim, e aí, para mim, também não faz muito sentido. Quando eu faço todo ano Acadêmicos do Baixo Augusta, que é o projeto da minha vida, a coisa mais importante que eu acho que eu já fiz na minha vida, e vejo na cidade de São Paulo 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas ocupando as ruas, uma cidade que não tinha a tradição de ser ocupada, também contradiz isso, né? Não é só o sair à noite, é sair à noite do jeito que eu acho que é certo sair à noite. Não, tá errado. Tem outras formas de se divertir hoje, e as pessoas estão se divertindo, estão ocupando e estão fazendo cultura. Isso que o Ale falou da volta ao passado é interessante, porque me fez pensar que, por exemplo, hoje em dia os jovens eles vão nas adegas consumir álcool. É um lugar diferente. Eu não ia em adega. Primeira vez que falaram disso pra mim, eu falei, que é isso? E não é adega de vinho, tá, gente? Os bares têm uma portinha, narguilé, às vezes. Copão. Copão, bebida alcoólica, adolescentes bebendo, inclusive, né? Que não tá... Aí também pensei aqui, festival de streamers. Tipo, vai um streamer jogar no meio do campo de futebol, do estádio, e o adolescente vai assistir. Então, tem novas formas do offline, assim, né? Por mais que o stream seja online, as pessoas estão indo ao vivo assistir o cara que podia estar em casa fazendo uma live, ele tá no meio do campo de futebol. Então, tem novas formas de se conectar ao vivo. Eu concordo totalmente, cara. Essa autocrítica da elite progressista é muito importante, sabe? Porque é a mesma coisa quando você discute política com o pessoal. Tem um negócio dessa turma que é o seguinte, as pessoas querem que tudo seja exatamente do jeito que eles acham que tem que ser. Amor, não vai ser mais, o mundo está mudando e tem outras formas de comportamento e não dá para ficar querendo da política ao entretenimento que tudo seja exatamente do jeito que você acha que tem que ser, até porque na política não está sendo faz tempo, né? Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que do ponto de vista do entretenimento, do consumo musical, etc., realmente existem outras formas, né? Entre 16 e 24 anos, o funk é uma realidade para muitos jovens, para a maioria dos jovens do Brasil, né? Então, assim, é um estilo, é uma cultura renegada totalmente. Não pode, isso é ruim. Bom, você tem 1000 questões e o assunto é muito polêmico. Tem várias camadas desse assunto, mas o fato é que existe um âmbito cultural. Né? É sem juízo de valor que a gente tem que julgar. Da mesma forma que a gente não pode julgar a juventude que quer ser tiktoker, ou quer ser youtuber, ou quer fazer formação cultural para audiovisual. É sem juízo de valor. Da mesma forma que a gente não pode julgar os empreendedores, né? Porque agora a gente teve essa polêmica sobre empreendedorismo. Não pode julgar. O jovem quer empreender, deixa o jovem empreender. É um outro tempo.
Muito bom. Eu venho da Vila Maria, né, que é um bairro considerado quase o berço do funk de São Paulo, porque a Vila Medeiros, enfim, todos os bairros ali de funk ficam ali em volta, e a GR6 surgiu na esquina da minha rua, inclusive. E é muito engraçado, e é muito interessante ver esse movimento de crianças e adolescentes lá na frente o dia inteiro, assim, porque a esperança deles é o funk, sabe? A vontade deles cultural é o funk. E às vezes a gente não conta isso e conta o jovem que quer ir pra música clássica, etc. Mas ali existe um desejo também, né, da cultura, da música e da vivência ali na cultura cultural. Agora, Clara, a gente faz um pouco parte dessa geração, né, que é meio quase um estudo de caso dessa geração mais nova que falam. O que você sente no seu grupo de amigos, nos seus relacionamentos, enfim, sobre essa relação da vida offline? Porque, por exemplo, eu tenho dificuldade de encontrar amigos que querem ir curtir o carnaval comigo. Não, então, acho que eu fico no meio do caminho, né? Eu tô com 33 anos, vivi uma infância que foi offline, e aí agora, nos 30 mais, assim, realmente eu vejo que os blocos de carnaval que eu frequento, a galera tem mais de 28 anos. Bloco de adolescente é mais mega bloco, com trio elétrico, eu gosto mais de fanfarra. Então, rolou até uma coisa engraçada que a prima de 20 anos de uma amiga minha foi num bloco e falou: o pessoal de 30 anos é super animado, relacionamento aberto e tadanã. Achou o máximo ir no bloco 30 mais, sabe? Mas eu acho que, na verdade, o que mais tá impactante é paquera. Essa coisa dos relacionamento por aplicativo, as pessoas dão muito react no Instagram, muito like, muito foguinho, muito vão marcar, e falta marcar. Muito foguinho, é muito bom. E tem até o episódio que a gente fez na segunda temporada do Desenrola, que fala sobre a dificuldade da paquera, né? Que a gente fala do paradoxo da escolha, que é essa ideia de ter muita opção, então as pessoas elas ficam perdida nas muitas opções, nos muitos likes, no match no aplicativo, e elas não conseguem escolher uma pessoa para beijar na boca. Então, eu acho que o que está mais complexo e diferente desse passado, assim, é a situação da paquera que está complicada. No carnaval, parece que rola um momento de pausa, que as pessoas voltam a se olhar, se conectar, se beijar, fica mais fácil o flerte. E aí fecha o carnaval, parece que fecha um portal, assim. E aí você vai para os bares, as pessoas não se olham, são raros os lugares, né? Lógico que ainda existe o flerte ao vivo, mas eu acho que as pessoas estão menos dispostas a paquera online. Muitas vezes acontece da pessoa te ver, e ela te acha no Instagram para te mandar uma mensagem, sendo que o oi ali no bar já podia rolar um beijo, ou entender se rola uma conexão. Então eu acho que na paquera que tá mais difícil, porque eu acho que as experiências, festivais, carnaval, festa junina, virada cultural, eu acho que elas estão aí, as pessoas estão interessadas. Eu acho que especialmente pós-pandemia, né, as pessoas querem rua. Eu acho que no início dos anos 2010 rolou um movimento muito forte no Brasil de apropriação das ruas, de festa na rua. Eu sou de Belo Horizonte, o carnaval de BH cresceu porque o prefeito falou que não podia ter festa na praça principal de festa da cidade. Aí a galera de BH falou que até parece. E aí que o carnaval chegando, e tá até, né, virou um dos maiores do país. Então eu acho que na paquera eu sinto mais, mas eu acho que na diversão e nas trocas e nas experiências, o brasileiro está muito interessado ainda. Eu acho curioso, porque a Clara falou, assim, pelo menos uns 20 exemplos maravilhosos de ocupação cultural, de encontro presencial, offline, que são tradicionais, corriqueiros e que fazem parte da vida de todos nós, independentemente da nossa idade. E, ao mesmo tempo, a gente está ainda esmiuçando essa questão dessa necessidade do offline. Aí eu concordo totalmente. De fato, existem alguns elementos dessa vida online que são muito diferentes e que causam grandes impactos. O que não significa que exista uma vida, uma grande tendência para a vida offline que vai afastar as pessoas, porque é muito curioso numa frase, poxa, falar de carnaval, ela até falou, aí tem aquele momento do carnaval, aí volta, para e depois continua, mas tem o momento do carnaval, o carnaval faz parte das nossas vidas e sempre fará, né? Assim como tem o momento dos festivais, assim como tem o momento das rodas de samba, assim como tem o momento dos festivais gratuitos também, etc., que deveriam ser bem melhores e maiores, diga-se de passagem, e deveriam oferecer muito mais cultura pública e gratuita para as pessoas.
como estão oferecendo, façamos esse registro aqui importante, mas a gente tem uma habitualidade interessante de momentos de confraternização e de estarmos juntos, né? Isso é algo que precisa ser valorizado, precisa ser aplaudido. Esse movimento que a Clara citou em BH aconteceu realmente no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo foi muito parecido, quer dizer, um pouco antes e tal, mas foi muito parecido e gerou esse negócio aí que transformou a cidade, né? Então, assim, como é que a gente está, ao mesmo tempo, discutindo o problema e a necessidade do offline versus o online, e ao mesmo tempo nós estamos vivendo a revolução da ocupação cultural da cidade a partir dessas forças carnavalescas, a partir do cicloativismo, a partir do movimento de moradia, a partir do movimento do meio ambiente que tem lutas como o Parque Augusta, são lutas pelo direito à cidade. Direito à cidade é offline. Direito à cidade é ocupar a rua. Você pode até estar com o seu celular e usar ele para 1000 coisas, mas você está na rua, você está encontrando. Então, é importante a gente, como você bem disse, Dandara, fazer sempre os recortes da onde vêm as perguntas, da onde vêm as análises. E eu tenho esse palpite desse saudosismo aí que existe em algumas gerações que querem voltar a um passado que passado. É muito bom. A Flávia, que a gente entrevistou aqui no primeiro episódio, a Flávia Durante, ela falou que o terror dela é virar a pessoa que fala, na minha época era melhor. Porque ela não quer ser essa pessoa, ela quer saber o que tá sendo legal nessa época. Um festival é a prova de que viver offline vale a pena. A gente perguntou para uma galera que estava aqui no C6 Fest o que os eventos presenciais têm que o digital não consegue oferecer. Bora ouvir? Olhar na cara um do outro, importante, né? Conexões reais, com troca de sentimento, afeto. Acho que isso é o mais importante. Tá rolando o inverso, né? Antigamente a gente entrava online para sair um pouco, né, daquela rotina que a gente tinha antes. Eu acho que hoje eu vejo ao contrário. Acho que a gente precisa sair um pouco das redes e viver a vida de verdade, que é ir para festival, esse tipo de coisa. Eu gosto muito dessa coisa de você estar ao ar livre, encontrando as pessoas, aproveitando a cidade, porque a cidade é formada por pessoas, né? E quando você sai, você vivencia a cidade de fato. Eu tô achando o máximo, o telefone tá no bolso desde a hora que eu cheguei. Eu não tenho relógio, não tenho uma notificação, não tenho nada. A gente tá perdendo cada vez mais isso, então uma tarde gostosa num parque, sentar no gramado com um amigo e jogar a conversa fora. Tá urgente, acho que precisa, é bom resgatar essa coisa analógica. Tem uma coisa que ninguém consegue substituir, nenhuma tecnologia vai conseguir substituir, que é a energia que a gente troca estando aqui, passando energia para os artistas, passando energia para os nossos amigos, se conectando com novas pessoas, e acho que mundo digital nenhum pode substituir isso. Agora, isso que a Clara falou da paquera, eu vejo muitas pessoas reclamando de fato, e aí eu fico pensando, né, que o Ale acabou de dizer, né, que, pô, a gente tá ocupando o espaço, mas às vezes parece que a gente não tá olhando pro lado. Será que não é uma falta de presença verdadeira ali no lugar também? Que a gente pode estar presente ali, mas pensando em 1000 coisas, porque a gente está lidando com 1000 questões de ansiedade, pensando sempre no futuro, em tudo que a gente tem que fazer, que seja para sobreviver, que seja para dar conta de todas as demandas, que seja no celular, olhando o que está acontecendo ali também. Será que não é uma falta, e aí é uma questão que eu estou trazendo para vocês, não sei também, de presença física também ali, com atenção plena, sabe, naquele momento, um momento de qualidade? Quando a gente estava falando outra pergunta, eu pensei nisso. Eu pensei que talvez nos momentos que a tecnologia atrapalha um pouco as conexões, eu pensei muito em momento de família, assim. Você chega do dia de trabalho e ao invés de, muitas vezes, sentar com a família para comer ou para ver uma televisão junto, vai cada um mexer no seu celular, vai cada um tá na sua tela. Então, eu acho que em situações intimistas, que eram os momentos que a gente mais estava presente antigamente, talvez a gente esteja mais desconectado. Às vezes, eu não vejo mais as pessoas nos bares com os amigos mexendo no celular, como acontecia no início das redes sociais em aplicativo. Acho que as pessoas estão mais presentes nos bares. Mas se você reunir 4 amigas em casa, muitas vezes o papo morre um pouquinho e alguém vai ser transportado para o celular. Então, eu acho que em grandes eventos, carnaval, festival, movimentos culturais populares, esses momentos de festa, a gente consegue desconectar. E desconecta mesmo. Eu não acho que ninguém vai estar no carnaval preocupado com o que está acontecendo no Instagram. Mas eu acredito que na rotina,
talvez até num date que não esteja tão interessante e tal, eu acho que... Já saca o celular. É uma saída, né, isso que você falou faz todo sentido. Eu acho muito interessante o que você falou sobre relacionamento. Eu acho que esse é um recorte bem forte da presença da tecnologia e da mudança dos hábitos, né? Isso impacta na própria maneira que você usava, inclusive, os eventos presenciais, né? Você ia num lugar para ver uma banda, mas você também ia para conhecer alguém, você também ia para gerar um date futuro, blá, 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 blá. Você estava prestando atenção no ao redor, né? E acho que talvez isso, exatamente, talvez isso esteja um pouco embutido na sua pergunta sobre, será que não precisava estar mais presente e tal? Porque talvez a gente queira essa integralidade de todas as nossas facetas existenciais num determinado local, mas eu acho que isso já acaba sendo um traço muito claro dessa geração, essa geração que eu digo somos todos nós que estamos vivendo nesse exato momento juntos, independente da idade que tenhamos. A gente pode usar mais ou menos as redes, mas nós todos estamos usando as tecnologias. A minha dissertação de mestrado é sobre a crise da democracia e a revolução tecnológica, né? Então fala muito sobre o quanto que a tecnologia impactou positivamente para fazer grandes levantes populares e políticos para mudanças sociais, ao mesmo tempo ela se transformou numa coisa terrível, como a gente sabe muito bem, e estamos vivendo esse mundo bárbaro de crescimento aí de todos os piores, as piores facetas dos seres humanos de todos os tempos, essa coisa horrorosa, o extremista, etc. Então, assim, eu acho que sempre vai ter os dois lados. E eu acho que a gente tem que sempre ter atenção para quando algum desses lados extrapola, exagera, vai além, cria algo que seja impeditivo ou principalmente que coloque em risco a outra pessoa, né? Então, assim, enquanto não coloca em risco as outras pessoas, enquanto é um hábito pessoal, eu acho que a gente tem que respeitar, sabe? Tipo, assim, a pessoa tá querendo curtir, namorar pela internet e ter o date, e marcar com o date. Cara, é geracional, entende? Então a gente também não pode cair nessa simplificação. Na época polarizada é uma droga, tudo a gente simplifica, tudo é A ou B. A gente tem um cinza aí no meio muito grande, a gente tem uma história muito grande aí de composições, de pontes, né, que precisam ser feitas. Então acho que usar um pouco também essas ferramentas para construir pontes, romper barreiras, né, furar bolhas, aproximar diferenças, né, porque a gente também está precisando disso, né, tudo no final do dia, toda discussão acaba virando polarização, seja a política, que a gente sabe qual que é, ou qualquer outro tipo de polarização, né. Porque quando a gente fala da vida offline, parece que online não presta, né, ou não faz sentido na vida atual. É isso que eu quis dizer, a ótimo, gente nem verdade. consegue imaginar a nossa vida hoje praticamente sem tecnologia, né, Isso, por exemplo. Seu trabalho, claro, enfim, passa muito pela tecnologia ali. Eu tenho certeza que já te conectou com mulheres que, enfim, se sentiram representadas pelos seus vídeos e foram muito importantes para elas. E representatividade, por exemplo, é uma coisa que não tem como dizer que a tecnologia não ajudou muito, né, Exatamente. gente? É como a Flávia hoje estava falando que não queria falar no meu tempo, agora vou falar, vocês não fazem ideia, tipo, o que era ter que ligar, né, Gemma? Né, pra casa da menina e atendia o pai, o irmão, né? Era só um telefone, cara. Tipo assim, isso era muito ruim. Não era ruim, é muito ruim. Isso melhorou muito. E você tinha perguntado antes de fazer amigo e tudo mais, aí eu lembrei aqui que Réveillon fui passar em Belo Horizonte, a maioria dos meus amigos de lá são mais desanimados do que eu, e aí eu lembrei de uma amiga minha, Tamires, que é super animada, eu falei, Tamires, vou passar o Réveillon aí. O que você vai fazer? Ela não tinha programa, ela simplesmente juntou 5 amigos que queriam passar Réveillon juntos, criou um grupo no WhatsApp. Passamos 2 semanas conversando no WhatsApp, pensando o que iríamos fazer juntos, talvez fosse só na casa dela. Achamos uma festinha de Réveillon, foi ótimo o Réveillon. Tinha mais gente no grupo, mas eu me conectei com 2 amigas dela, que eu tô amicíssima, conheci no Réveillon, no WhatsApp primeiro, ficamos trocando coisas, desabafando de paquera, fazendo planos. Tivemos uma noite incrível de Réveillon. Tô amiga delas agora. A Gabi mora aqui em São Paulo, a gente sai direto. A Carol lá de BH, a gente troca mensagem quando eu vou pra BH, eu encontro. Fiz uma despedida da minha casa, que eu morava com meus pais. Chamei ela, que é uma amiga nova, porque conectei. Ao mesmo tempo, fui na balada outro dia, e foi presencial essa. Tava lá, fiz 2 amigos no rolê.
Bar do Baixo, vamos marcar um nhoque com vinho em breve. Então, eu acho que também as pessoas falam que tá muito difícil fazer amigo. Nhoque com vinho? As pessoas falam que tá muito difícil fazer amigo, mas eu acho que... E eu acho que tem quem reclama também que tá difícil paquerar. Eu acho que só falta muito olhar pro lado, seja online ou ao vivo. É isso, eu concordo. As pessoas estão sempre pondo a culpa no outro, né? Ninguém tá aberto, ninguém quer. E você? Sim, as pessoas falam... Eu juro que eu recebi essa pergunta. E eu fiz um vídeo que foi bem, eu fiquei mais chocada. As pessoas falaram, Clara, como beijar na boca no carnaval? Aí eu falei, não é possível, gente. Tem uma coisa que é, assim, ancestral, é beijar na boca no carnaval. Aí eu dei dicas simples, falei... Olhe pro lado. Você ainda deu as dicas? Olhe pro lado, abaixa um pouco o critério, porque a pessoa quer achar o príncipe encantado no meio do bloco. Interaja, puxa assunto, pede. Falei, chega perto da pessoa e fala, me dá um beijo. Aí as pessoas, obrigada, você mudou minha vida. Eu falei, gente, interajam entre si. E o mesmo vale pra internet. Não adianta você dar um like, tudo bem dar like nos stories, mas manda mensagem, puxa assunto. As ferramentas estão aí pra gente se conectar, não pra fingir uma conexão, sabe? Sim, se conecta e leva pra vida offline, quem sabe é isso, né? Ale, você comentou várias vezes ali, você trabalha há muitos anos com cultura, né? E de vários pontos de vista ali, eu acho isso muito legal, né? Que tem a visão de vários lados ali, né? E você falou um pouco dessas mudanças das casas de show, por exemplo, que aconteceram nos últimos anos. E eu queria entender de você, assim, o que você vê que mudou na relação do público com os shows e os eventos presenciais? O que surgiu de novo? O que se mantém o mesmo? Eu acho que a principal mudança é a presença em shows que tenham a ver com a formação de público de artistas que estão começando. Eu acho que os festivais, quando tem headliners maravilhosos, eles estão enchendo, eles estão sendo sold out. A gente acabou de saber aqui que o Air já esgotou a noite dele do C6, né? O que é uma bela notícia, né? Porque é uma música de altíssima qualidade, altíssima, sofisticadíssima. E que bom que tem gente que está querendo ouvir isso, né? E consumir isso. E aí, se você pega esses grandes festivais, você tem esses grandes headliners que são artistas enormes. Mesmo aqueles que são os menores, que estão na linha do line-up, mas são menores, eles já estão num nível de visibilidade através do online, através das redes, enorme também. Então, na verdade, o movimento... Ele é muito transformador para o hábito de frequentar as casas dos festivais pequenos, as casas de show pequenas, porque o artista fica famoso nas redes, ele já vai direto para o festival ou para a casa grande. Então, diminuiu a quantidade de lugares em que você pode ouvir música ao vivo, porque os empresários, os donos dessas casas não têm condição de sustentar a baixa rotatividade, o baixo interesse. Então, isso acontece aqui, isso acontece em Nova York, isso acontece em Londres, isso acontece em Tóquio, acontece em Buenos Aires, em qualquer lugar do mundo, porque, de fato, é uma grande mudança da indústria da música, né? E, obviamente, impacta nessa experiência presencial ao vivo. Mas, por outro lado, vejam só o que as pessoas estão fazendo na praia de Copacabana, no show incrível de qualquer grande artista, e, meu Deus do céu, ninguém é de ninguém, viva! Né? Então, assim, isso não tá diferente, né? As pessoas estão curtindo da mesma maneira que elas curtiam Queen no Rock in Rio em 84, saca? Não tá diferente, isso não tem diferença. Muita gente fala da pandemia também, você acha que impactou? Claro, óbvio, impactou muito. Com certeza. Impactou profundamente, mas, como disse a Clara, também gerou uma reação, um desejo de reencontro muito grande, né? Todos nós sentimos isso. Muito. São aquelas coisas que são autoexplicativas, ninguém precisa ficar falando muito, todos nós vivemos isso, é muito louco a gente ter vivido isso, né? Impressionante, quando você faz um zoom out histórico, você fala assim, poxa, a gente viveu esse momento tão trágico e todos nós, né, sofremos em medidas diferentes, mas sofremos e, enfim, tivemos isso em comum, né? E claro que impactou tanto na negação ao hábito, porque esse hábito poderia gerar um agravamento da pandemia, a divisão do joio do trigo, de quem é correto, decente, que pensa na sociedade, que é humanista, e quem é negacionista e que não tinha essa visão. Então, mesmo a gente abriu mão dos nossos hábitos mais caros e mais importantes, porque era importante fazer isso na hora. E depois houve essa reação tão bonita de reocupação e de reencontro.
Rodando aqui pelo festival, a gente encontrou várias pessoas incríveis. Entre elas, a cantora e compositora Tássia Reis. E aí a gente aproveitou a oportunidade para perguntar para ela por que nada substitui o olho no olho. Pra mim faz, eu acho que é o que dá substância pra criar e pra viver, né? Não só pra fazer música, mas pra como vida mesmo. Acho que a internet, as plataformas, elas são recursos pra gente. Não é pra substituir o contato, senão a gente vai acabar virando meio máquina também. Mas eu acho que assim, a gente tem que se encontrar cada vez mais e discutir mais sobre as coisas, conversar sobre qualquer besteira, coisas sérias também. Inclusive, eu tava marcando com uma amiga da gente fazer audições, porque saiu tantos discos, audições nossas, sabe? Saíram tantos discos nas últimas 3 semanas, a gente tá assim, não ouvi tudo, vamos ouvir junto pra gente poder falando sobre. Tem um estudo da Live Nation que apareceu quando a gente procurou que 73% das pessoas elas se sentem mais conectadas com o mundo depois de viver momentos offline. E eu queria saber de você, Clara, qual experiência presencial mais mexe com você? Assim, se você fosse, acho que, enfim, eu sei um pouco da resposta, mas se você fosse elencar assim, as coisas que mais te emocionam e momentos dos quais você lembra assim, de vivência presencial. Eu acho que o carnaval, com certeza, não preciso falar, que é uma coisa transcendental, não tem explicação. Inclusive, da pandemia, assim, eu tô sentindo os carnavais todos do Brasil mais cheios. Gente que não frequentava no carnaval tá indo, o que é positivo, né? E mais gente vivenciando isso. Mas eu também penso muito, que eu fui agora recente, em algumas peças interessantes, no teatro. Que é uma hora que a gente tá ali prestando atenção numa atuação, né? Porque eu acho que o cinema, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, tá um pouco desrespeitado agora, né? Por mais que seja uma tela, tinha essa coisa do ritual de estar ali vendo o filme junto. Então eu acho que o teatro é uma coisa que me emociona e que me desconecta completamente e que não tem como ser de outra forma. Tipo, eu já assisti peças em DVD, né? Eu gosto de Broadway, já assisti peças da Broadway, não é a mesma coisa de você estar no teatro. Então eu acho que tem todos esses eventos e carnaval que a gente comentou antes, mas com essa pergunta eu lembrei muito do teatro também. Eu acho engraçado essa pesquisa, eu li essa pesquisa. Assim, o cara tá lá, 76% fala que se sente mais humano, mais pleno depois do evento offline, de estar offline. Mas o que é esse offline? Porque ele tá lá no show, é isso? No show da Live Nation? Porra, assim, aí o cara faz um vídeo e posta. Isso tá offline ou não tá? Me explica. Essa explicação a pesquisa não me deu. Essa é uma discussão até, inclusive, né? Usar o celular no show. Tem artistas, por exemplo, que pedem pra ninguém tirar o celular da bolsa. Mas são a minoria da minoria da minoria, porque eles também estão querendo ter a divulgação dos seus trabalhos nas redes. Eu duvido aqui que um artista que vai tocar no C6 vai falar, hoje não pode. Não é assim que está acontecendo. As coisas estão entrelaçadas, né? É aquela história que a gente está falando, as polarizações, os antagonismos, ou é isso ou é aquilo. Acho que as coisas têm um meio termo. Eu acho curioso essa coisa da pesquisa. As pessoas se sentem mais plenas. Não, claro. Na verdade, é assim, você se sente mais pleno quando você tem uma experiência da sua vida humana. Em conjunto com outras pessoas. Isso aí não precisa estar, né? Pode estar com o celular na mão ou sem. É tudo maravilhoso, né? E acho muito importante a Clara ter falado do carnaval mais uma vez, porque a gente não pode esquecer que a gente é o país do carnaval, que a gente tem essa festa, que a gente deveria exportar a nossa capacidade, como eu falei no começo, de realizar essa festa. É um fenômeno social muito importante. O Brasil não é o país, não é que é aquele povo cortês, que todo mundo fala, pelo contrário, é um povo super violento, um povo cheio de problema, mas é um povo que sabe fazer festa, sabe curtir festa, e é um exemplo verdadeiro para todo mundo. Então a gente precisa muito valorizar esse momento, né? E esses momentos se sobrepõem ao online, né? Eu acho que a gente bateu um papo com a Beatriz Guarese da Beats to Brands recentemente, e ela falou isso, né? Que ela estava gostando daqueles livros de pintar, que são os Bobbie Goods, né? Que estão muito na moda, os livros de pintar. E ela falou, as tendências do offline, as tendências de vivência offline, então, os livros de colorir, a corrida, são impulsionadas pelo online. Claro. Porque você vive aquele momento offline, e aí você quer postar depois para as pessoas que você viveu aquele momento offline. A volta do vinil com tudo. Mas não necessariamente exclui que a pessoa viveu de fato um momento offline. E ela teve aquela vivência, e foi ótima, e foi bacana. Ela quer postar depois, beleza, mas
ela viveu aquele momento ali real na vida dela e Se fosse no meu experienciou. tempo, a pessoa ia pegar o telefone e ia ligar para alguém para contar o que tinha acabado de fazer. Hoje em dia aposta, é assim que é, né? E também não precisamos ficar nessa noia tão grande. E essa pesquisa que fala disso corrobora com a agenda absurda de shows e de festivais e de oportunidades, de coisas acontecendo, que acontecem nas grandes cidades brasileiras, né? Com um parênteses, ainda muito elitista e evidenciando um grande abismo cultural, de acesso cultural que existe no Brasil, porque você não tem opções públicas na quantidade necessária para que a maioria da população tenha acesso. Então é muito legal os festivais, são importantíssimos acontecer, mas deveria-se existir uma outra forma de relacionamento público-privado em que o poder público pudesse facilitar a existência desses festivais, procurar contrapartidas, gerar alternativas públicas e gratuitas através desses festivais. O exemplo de Copacabana é maravilhoso, a Prefeitura do Rio de Janeiro acertou de um jeito muito grandioso em transformar Copacabana nesse espaço para mega shows. Mas a gente precisa fazer o exercício de democratização do acesso da cultura. A virada cultural está muito menor do que ela já foi, a virada é uma única atividade pública e gratuita, a gente precisa de muitas outras. Então, é muito importante não esquecer disso. Uhum. E para finalizar, então, pegando um gancho na sua resposta, você falou muito dessa ocupação das ruas, né? E, enfim, queria saber como que a gente pode ver essa como uma forma de resistência mesmo hoje em dia. E aí, de consumir cultura, de desacelerar, quem sabe, de viver a presença. Assim, a cultura é a nossa maior forma de resistência, né? Ela resiste por si só, porque ela é. Cultura ela nunca vai deixar de ser, nunca vai acabar. Não adianta vir um extremista querer criminalizar, né? Então, eu sempre uso o exemplo da nossa experiência nesse bairro ali que fica entre a Paulista e a Praça Roosevelt, entre a Consolação e a 9 de Julho, que se batizou de Baixo Augusto. Então, hoje não está tão efervescente como já esteve em outras épocas, mas continua muito importante. Quando você faz um bloco de carnaval, principalmente a partir da proibição do poder público, primeira vez que nós desfilamos, a autorização veio. Está autorizado para desfilar dali até ali, não sei o quê, pela calçada. Isso foi gerando, assim como gerou em BH, uma reação. Aí teve um prefeito que queria colocar todos os blocos na 23 de maio. E aí nós reagimos, ninguém vai mudar nosso trajeto, a gente vai continuar, e a gente vai lutar, e a gente vai transformar a nossa alegria também numa forma ativista, de se manifestar através da nossa alegria. Essa mistura da cultura, com o ativismo, da luta social, com o direito, esse amálgama de resistência. Então, se você analisar aquilo que aconteceu ali, e se você parar para pensar, poxa, por que a Praça do Ciclista é na Consolação com a Paulista? Porque também estava ali junto os cicloativistas, as pessoas que queriam que construísse as ciclovias. Por que o Parque Augusta virou? Aconteceu, não virou um monte de prédio que nem alguns queriam, muitos queriam, mercado imobiliário e até políticos queriam, porque também estava ali naquele caldo e estava todo mundo junto, tinha aquele bloco gigante que manifestava. Por que a ocupação 9 de julho está ali? Na Augusta com a Martins Fontes? Porque o caldo, tudo isso, como eu já falei há pouco tempo atrás aqui nesse papo, é direito à cidade. E a base número 1 da resistência é a luta pelo direito à cidade, que é aonde a gente se encontra, aonde a gente vai, o que a gente faz da mesma forma coletivamente. Então, lutar por uma cidade melhor é a base dessa resistência, que é exercida de uma maneira cultural muito potente, muito forte, quase transformadora. É transformadora, obviamente, e transforma a vida e está sempre tendo embates e sempre tendo causas e disputas e buscas, etc., na lógica da ocupação e da presença. Então, é realmente muito bonito ver essa força e é muito bom saber que a gente sempre vai ter esse recurso para enfrentar as batalhas que a gente tem pela frente. Muito bom. E é isso, né, gente? Não querendo fazer um versus a vida online ali, mas é muito físico isso também, né? É muito corpo, é muito presença, né? É muita presença. Eu acho que a Ale falou tudo, mas só para complementar, eu acho que falta o poder público entender que quando ele incentiva a cultura, ele está incentivando a economia.
Existe um movimento muito forte em várias prefeituras, a Prefeitura de São Paulo está fazendo muito isso, de privatizar o carnaval. Blocos grandes conseguem patrocínio, conseguem ter a estrutura que a prefeitura exige para que se saia, enquanto blocos pequenos de bairro estão sendo multados. Blocos de cultura popular estão sendo multados, porque para atender as demandas da prefeitura para ser um bloco, você precisa ter financiamento. Mas como é que você vai fazer uma coisa natural, uma manifestação cultural, se tem muita demanda e nem sempre você consegue aprovação? Então, eu acho que falta o poder público entender que, tal qual o Rio está fazendo com os mega shows, que cultura gratuita também gera dinheiro, também faz a economia circular. E, além de oferecer entretenimento para o povo, né? É bom para os cofres da prefeitura. Você não precisa ficar colocando grade e patrocinador para ganhar dinheiro. Você pode incentivar blocos pequenos, festivais públicos e tudo mais. Eu acho que falta até essa mudança de cabeça, porque eles pensam no bolso e dá para pensar no bolso oferecendo cultura gratuita. Existe uma necessidade urgente de atualização da política cultural brasileira, seja ela municipal, estadual ou federal. A gente está muito distante da lógica, da ideia da economia criativa, que é o que a Clara está falando, na verdade, a teorização disso que a Clara está falando. Então, a gente, por exemplo, precisa de crédito para empreendedor criativo, a gente precisa de crédito para as pessoas poderem fazer as coisas. Esse nosso setor precisa ser tratado como indústria, né? Para a gente poder ter a relevância de estar no centro, no eixo central de desenvolvimento econômico, social e sustentável do país. Muito bom, muito bom. Bom, gente, nosso tempo do papo acabou. Ale, Clara, queria agradecer demais a presença de vocês nessa sala incrível que a gente está aqui no auditório do Ibirapuera. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigado, eu que agradeço. Espero que quem esteja aí do outro lado, ouvindo esse episódio, tenha curtido tanto quanto a gente essa conversa. Obrigada, Apple, obrigada, C6, por ter permitido a gente fazer esses papos aqui. E é isso, até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. A apresentação e o roteiro são meus, Dandara Fonseca, com edição de texto da Adriana Sete. As capas dos episódios são de Eduardo Gaiotto e a produção executiva é de Ricardo Moreno. A edição, mixagem e trilha sonora são da Tumpates. Este episódio foi gravado pelo Trampolim Studio no auditório do Ibirapuera.